E aí, provavelmente você que está assistindo esse vídeo é uma pessoa que tem o desejo de enriquecer. E se é isso que você pretende para sua vida, tem uma coisa que você precisa fazer com maestria se você quiser de fato enriquecer ao longo da sua vida. E se você não entender como isso aqui funciona, vai ser muito mais difícil você de fato chegar a algum lugar relevante quando a gente fala da sua vida financeira, tá? Eu vou explicar como fazer isso, como que isso funciona, eu vou abrir um Excel para vocês depois para a gente construir isso do zero, tá? E eu sempre explico que a educação financeira passa por três grandes pilares. O primeiro pilar é como que você ganha dinheiro. Você precisa aprender a se tornar uma pessoa que é capaz de gerar renda e aprender a fazer os investimentos corretos em você. Você precisa se tornar uma pessoa que sabe como gastar dinheiro e sabe ter esse controle orçamentário. E você precisa ser uma pessoa que aprende a multiplicar o dinheiro que você ganha, que é o que você faz com os investimentos. E normalmente as pessoas focam muito no terceiro ponto sobre investimento, alguma energia no primeiro ponto, porque afinal de contas a gente quer ganhar um salário mais alto, mas baixíssima energia no segundo. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje, tá? Não adianta você ganhar uma grana relativamente alta se você torra toda essa grana e você também não sabe o que fazer com ela com relação aos investimentos. Se você souber gastar o teu dinheiro de forma inteligente e saber fazer essa organização financeira, você vai ter toda a base necessária para você de fato enriquecer e para você conseguir pegar esse dinheiro que você está ganhando e usar ele ao seu favor. Mas eu preciso te explicar alguns erros que você pode estar cometendo quando a gente fala sobre gestão financeira e sobre a sua vida financeira como um todo. E eu vou explicar para você depois como que você pode corrigir cada um desses erros, tá? Deixa eu me tirar aqui da frente para a gente poder trabalhar melhor aqui, tá? Então eu vou explicar cada um dos erros e depois a gente vai falar sobre como é que a gente corrige cada um deles, tá? E o primeiro erro que as pessoas cometem é não saber quanto tem disponível para gastar naquele mês, tá? Você começa o mês, você começa a gastar o dinheiro, e no final do mês ou no meio do mês você já não sabe quanto que tem na conta, ou mesmo que saiba quanto tem na conta, esse é um outro problema, você acha que tudo que está na sua conta é para você gastar, e você acaba não sabendo fazer essa gestão. Se eu te perguntar hoje, agora, quanto que você ainda tem disponível para gastar esse mês, você sabe responder? E construir isso é muito mais do que ver quanto que tem no banco. Você precisa construir uma visão inteligente de orçamento mensal, que eu vou explicar para você daqui a pouco, porque essa visão de orçamento mensal é que vai te dar condições de dizer o seguinte: eu ganho 1.000 por mês, desses 1.000 eu vou gastar 800 em alguma coisa, tá? 200 eu não vou gastar. Então veja, não interessa quanto tem no seu banco. Você só pode gastar 800, a menos que seja alguma coisa diferente, fora daquele padrão. Mas você não pode ceder a muitas vontades de forma que você torre os 800 daquele mês e os 800 do mês anterior que você guardou, tá? Porque senão você nunca vai conseguir juntar dinheiro para enriquecer. E justamente é isso que você precisa aprender a fazer, tá? O segundo grande erro é que você esquece de pagar as contas. Veja, você já não sabe quanto tem para gastar, imagine o que você tem que pagar, né? Você não tem organização. Então precisa construir essa organização financeira para que você pare de gastar dinheiro com multa, com juros, para que você comece, né, a ter o controle da sua vida financeira de fato. O terceiro problema é que você gasta mais do que ganha. Se você não sabe quanto que você tem para gastar e você se baseia somente com base no que tem na sua conta bancária, o que que vai acontecer? Vai ter mês que vai sobrar um dinheiro, né? Porque você vai ver lá que tem 1.000 e você só pode gastar aquilo. Só que vai ter mês que vai ter os 1.000 desse mês e alguma coisa do dinheiro anterior. Então você começa a gastar tudo. E no final você sempre fica no zero a zero porque você não sabe quanto você pode gastar no mês. Você não tem um orçamento inteligente, tá? Bom, você provavelmente não tem dinheiro para despesas inesperadas e elas acontecem. Algumas dessas despesas são até que esperadas. Você precisa trocar de roupa, você precisa comprar roupa de vez em quando, comprar tênis, você precisa ir no dentista, você precisa fazer algum conserto no carro, você precisa reparar alguma coisa na casa. Existem despesas que elas são esperadas. E existem despesas que são inesperadas, como por exemplo remédios quando alguém fica doente em casa. E a gente precisa ter uma reserva para construir uma segurança para a gente atravessar por essas dificuldades que elas acontecem, tá? E não só reserva de emergência. Reserva de emergência endereça boa parte disso daqui, mas tem mais coisas que a gente pode fazer para trabalhar. E por fim, você não se prepara para a aposentadoria ou a famosa independência financeira, que é o que todo mundo quer atingir. E aí o que que acontece?
você chega na uma certa idade e começa a pensar, nossa, cara, eu vou ganhar muito pouco na aposentadoria do governo, se é que eu vou me aposentar pelo governo, porque do jeito que anda a Previdência, eu nem quero imaginar como é que vai ser a Previdência quando eu estiver me aposentando. Então, eu monto uma carteira de investimentos robusta o suficiente para me proteger ao longo desses muitos anos, inclusive contra a inflação, e um dia, cara, a aposentadoria do governo não vai fazer nem cócegas, eu prefiro que os meus investimentos me paguem alguma coisa. Então, esses são os erros que as pessoas cometem, e agora a gente vai trabalhar um pouco sobre como corrigir, tá? E como que a gente pode endereçar, e eu vou explicar daqui a pouco em uma planilha como que a gente pode fazer isso, tá? A primeira coisa que você tem que desenvolver, e aqui a gente vai fazer isso num Excel, tá? É como que você faz para construir um orçamento mensal, tá? Então, a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: eu preciso ter controle sobre a minha vida, eu preciso entender a minha vida financeira, de onde vem o dinheiro e para onde ele vai, tá? Então, basicamente, cara, o que você precisa é ter uma planilha aqui que vai te dizer de onde vem as suas receitas, tá? Então, eu posso colocar aqui o salário do dia 5 e o salário do dia 20. Olha só que legal, tá? Então eu vou construir essa visão. Vamos lá, vamos entendendo aqui a, a lógica do negócio. Deixa eu me colocar para lá de novo, que o Vitão tá na frente, tá? Então veja, eu tenho aqui um conjunto de receitas, tá? Se você tiver mais receitas, você pode colocar, certo? E aqui eu tenho o valor. Então eu recebo, vamos dizer que eu recebo 1.000 aqui e 1.000 aqui, tá? Só para a gente ficar bem didático. Então, o total das minhas despesas, das minhas receitas, na verdade, é isso aqui, ó, tá? Eu recebo um total de 2.000, certo? Agora, o que eu vou construir aqui são as minhas despesas. E aqui é interessante a gente construir uma visão um pouco mais abrangente, tá? Porque o que que você vai fazer? A primeira coisa que você tem que entender é que as suas despesas têm categorias. Elas não são despesas padrão. Então, como funcionam essas categorias? Bom, a primeira categoria de despesa que eu tenho são despesas, vamos colocar, essenciais, tá? Que normalmente são despesas que elas são fixas. São despesas que você tem, que elas vão acontecer com frequência, tá? E eu vou mapeá-las aqui. Então, por exemplo, eu pago aluguel, eu pago a mensalidade da faculdade, eu pago, sei lá, conta de água, luz e etc, tá? Contas da casa, contas do mercado, e essas despesas, elas vão estar bem discriminadas aqui. Então, eu vou colocar aqui, sei lá, 300, 300, 300, 300, tá? Então, a gente vai construir isso aqui, ó. A segunda visão que você vai montar de despesa são as despesas que você tem, que elas são relativamente supérflua, vamos colocar menos importantes. Ou despesas padrão, talvez, tá? Que aqui eu tenho o iFood, o Uber, o rolê, e aqui você pode colocar outras despesas que você quer. Então veja, olha como você está montando um orçamento inteligente, tá? Você sabe o quanto que você tem de despesas essenciais, você sabe que o total dessas despesas dá 1.200, tá? Aqui a visão é só para a gente brincar, tá, pessoal? Não se apeguem aos valores aqui, hein, pelo amor de Deus. E aqui vocês veem que eu estou construindo isso de uma forma que eu sei para onde vai o dinheiro. Então, aqui eu ganho 3, tá? E eu pago 2.100 de despesa. Então, no final, a gente vai montar aqui um saldo, tá? Esse saldo, ele é esse menos esse. Então você tem R$ 900 por mês. Olha que interessante. Então aqui você tem uma visão bem bacana, uma visão bem estruturada das suas despesas. Você sabe exatamente quanto você paga de quê. Você sabe por categoria o quanto que você está ganhando. E quando você for montar uma reserva, você consegue ter essa visão com base nessa planilha, tá? E aqui a gente começa a brincar com essa visão, porque eu começo a ter algumas outras possibilidades que eu vou trazer aqui para vocês, tá? Então vejam só. A primeira dica que eu coloquei é montar um orçamento. Você precisa saber de quanto dinheiro entra e para onde vai esse dinheiro. Eu acabei de te dar um exemplo super rápido de como que você cria um orçamento desse e o que que você precisa ser capaz de enxergar, tá? Agora, com as outras dicas, se você não gosta do Excel, cara, usa outra ferramenta. O que importa é que você tenha essa visão. Quando eu perguntar para você assim, quais são as suas despesas essenciais, você tem que me falar, cara, X.
tá? Ou pelo menos, deixa eu olhar aqui na minha planilha que eu te respondo. Se você não gosta de planilha, você usa alguma outra ferramenta, mas você tem que ter esse controle, tá? Você, se for uma pessoa muito atrapalhada com relação a datas, é uma pessoa distraída e esquecida, cara, pega um calendário e coloca lá. Dia tal eu tenho que pagar X, dia tal eu tenho que pagar Y, num dia tal eu tenho que pagar Z. Você vai começar a montar o teu calendário de pagamentos e você vai sendo lembrado pelo teu celular, tá? Que daqui, ó, pelo teu próprio celular, de como que você pode, aliás, e de quando que você precisa fazer esses pagamentos, para você não esquecer. Então você já está dando mais um passo em direção à sua organização, tá? Você tem que planejar os seus gastos. O que que eu quero dizer com isso? Com planejar os seus gastos, tá? Vamos lá. Isso aqui você não controla. São despesas que você precisa ter, tá? Porque elas vão acontecer e, cara, não interessa. Assim, você vai ter que pagar isso aqui. Agora, essas outras aqui você tem que planejar, tá? Por quê? Se você gosta muito de pedir iFood e você tem esse hábito e você fala, cara, isso aqui tá me prejudicando, o que que você vai fazer? Olha, eu vou definir no meu mês, tá? Então veja só, eu sei que, opa, eu tenho 1.800 para gastar, fora as minhas despesas importantes da casa. Então, entre isso aqui eu guardo, entre isso aqui eu faço o que eu quiser, tá? Lógico que você já pode, inclusive, cara, fazer o seguinte: você pode colocar uma linha aqui. Aliás, vamos fazer uma outra parada aqui. É... Certo, Corp Sales, tá. Eu posso colocar aqui, olha, investimentos, tá? Onde vão ser os seus investimentos? Seus investimentos vão ser no ativo X, no ativo Y, tá? Então eu vou gastar. Eu vou guardar 300 e 300 em cada um, tá? Então veja, vamos lá. Aqui ele está fazendo o quê? Tá errado. Já já a gente vai construir uma visão legal. Menos investimento, eu tô subtraindo mesmo, tá? Porque eu tô colocando quase como se fosse uma despesa, ok? Então veja, você ganha 3.000. Você tem investimentos que você está fazendo para objetivos específicos que você tenha, tá? Por exemplo, no CDB do Banco Inter e na Nubank. Vamos colocar para ficar fácil, tá? E aí você sabe que tem uma despesa aqui fixa mais ou menos de 1.200 que você gasta com a sua casa, com a sua família, etc, tá? Sobra 1.200. Então você tem 1.200 para passar o seu mês e torrar esse dinheiro. Inclusive aqui, ó, você pode colocar outras coisas, como por exemplo, curso. Você pode colocar despesas que são investimentos para você, para que você invista em você e depois você tenha uma visão bacana aqui das suas despesas. Você pode fazer isso também, tá? Mas vamos lá. Aqui você tem o saldo final de R$ 1.200. O que que você pode fazer? Quantas semanas tem esse mês? 4. Então eu vou dividir isso aqui por 4. Eu vou pegar isso aqui e vou dividir por 4. Então você tem R$ 300 para você gastar por semana com qualquer coisa que seja retardada. Ah, vamos num rolê esse final de semana? Vamos, claro que vamos. Eu vou gastar mais de R$ 300 nesse rolê? Ah, não, Vitor, você vai gastar R$ 100. Ok. Eu tenho mais 200 para gastar nessa semana, tá? Essa é uma forma de você estabelecer alguns padrões de gasto para você. Que mais? Vitor, vamos num rolê agora mais caro? Quanto vai ser esse rolê mais caro? 250. Eu tenho só 200 para gastar esse mês. Ou eu vou pegar 50 da semana que vem, porque eu não posso ceder muito aos meus desejos, toma muito cuidado com isso. Ou eu vou sugerir que a gente não vá e que a gente faça alguma coisa mais barata. Mas o importante é que você tenha esse controle, certo? Outra coisa que você pode fazer é estimar. Por exemplo, rolê, Vitor. Geralmente eu gasto uns 500 por mês em rolê. Bom, tá bom. Se você prefere ir pro rolê, bom, então você não pode gastar muito com iFood e nem com Uber. Por quê? Porque você só tem R$ 200, considerando que essas despesas se concretizem dessa forma. Então você, putz, Uber, iFood, cara, eu só vou gastar uns R$ 100 de iFood no máximo, então. E aqui você começa a ter uma visão mais inteligente do seu orçamento. Percebe? Você consegue perceber o quanto você tem controle sobre a sua vida financeira e o quanto isso vai te ajudar a atingir os seus outros objetivos que você tenha? Então você tem que começar a planejar os seus gastos, tá? Ahn, Você vai montar reservas financeiras específicas. O que que isso significa? Isso significa que
Se eu sei que daqui a pouco eu tenho que comprar roupa, que eu tenho que trocar de celular daqui a algum tempo, que eu preciso trocar de carro, que eu preciso, sei lá, comprar um violão que eu quero, ou me proteger contra emergências, o que que vai começar a acontecer, tá? Vamos voltar para o Excel para a gente criar isso aqui. Você vai começar a montar uma carteirinha aqui de investimento, certo? Onde você vai ter, por exemplo, na Nubank, eu vou ter algumas caixinhas, né? Reserva de emergência. Quando eu falo caixinhas, gente, eu não estou falando das caixinhas de fato da Nubank aqui, tá? Eu estou falando de qualquer outra coisa. Eu estou falando da forma como você monta essa organização. Então, veja, você tem, por exemplo, na Nubank, deixa eu colocar aqui, ó. Você tem na Nubank 10 mil reais, tá? Por exemplo. Só que desses 10 mil reais, você não vai fazer o que você quiser com ele. Então, o que que você vai colocar? Que desses 10, tá? Você tem aqui, ó, 5 de emergência. Então, esses 5 estão na reserva de emergência. E eu tenho uma despesa que é para uma viagem que eu vou fazer. Então, eu tenho 3 mil, tá? Então, eu tenho livre para mim aqui, ó. Vamos colocar aqui, vai. Saldo livre para mim, 2 mil reais. Então, olha que legal. Você sabe que você tem 10 mil no banco, mas eles não são para você torrar. 5 você não pode mexer porque está na emergência. 3 estão numa viagem que de repente pode estar num CDB de algum investimento, algum banco, alguma coisa, tá? E você pode gastar 2. Poxa, eu queria comprar alguma coisa esse mês, sei lá, quero fazer alguma coisa diferente. Você tem 2 mil reais, tá? A mesma coisa eu posso colocar num outro banco, eu posso colocar isso aqui no Inter, tá? E no Inter eu já tenho um valor que eu quero para trocar de carro e eu tenho para longo prazo, né? Então no Inter eu tenho mais outros 15 mil, sei lá. Para trocar de carro eu tenho 8 mil, 7 mil que eu guardei. E para longo prazo eu também tenho 3 mil. Então você vai montando uma visão. Essa planilha aqui ela tá meio porquinha, mas enfim. Então você vai montando reserva. E aqui, ó, nessa aba de investimentos, o que que você vai fazer? Ah, Vitor, eu preciso fazer alguma coisa. hum, da minha vida. Então eu vou começar a guardar dinheiro, tá? Por exemplo, esse aqui vai ser para o meu objetivo de viagem. Eu tô guardando dinheiro para viagem ainda, tá? Eu tô guardando dinheiro para trocar de carro e eu tô guardando dinheiro para longo prazo. Você controla para onde está indo o seu aporte. Percebe? Então aqui você está investindo e esse dinheiro vai começar a alimentar os teus investimentos aqui. E aí você vai aumentando 3.300, né? Trocar de carro 7.300 e longo prazo 3.300 também. Você vai começar a alimentar tua carteira de investimentos. Você vai criar reservas para objetivos específicos que você possa ter, tá? Então essa é uma outra coisa que você pode fazer se você quiser ter uma organização financeira bacana e de fato começar a enriquecer. E por fim, você cria uma carteira de investimentos de longo prazo. Conforme o tempo vai passando e você vai investindo em você, vai ganhando cada vez mais dinheiro, o tempo vai jogando a seu favor, você vai juntando mais dinheiro, você vai juntar uma carteira de investimentos mais profunda. E essa carteira de investimentos, o que que você faz? Você usa ela para alocar em mais ativos que não sejam só a Nubank. Você pode aprender a investir. Você pode investir em outras coisas, outros ativos mais arriscados, ou que prendem o teu dinheiro, ou no próprio Tesouro Direto para um prazo maior, tá? E com isso você consegue, de fato, atingir a sua independência financeira, ou, no mínimo, ter uma renda que vai contribuir para a sua aposentadoria, tá? Então aqui, cara, eu dei algumas dicas super rápidas e talvez nem tão estruturadas quanto eu gostaria, mas eu espero que você tenha entendido a lógica de tudo que eu falei e gostado dessas dicas que eu estou passando para você, tá? Então, inclusive, deixe esse like aqui no vídeo se você gostou. E essa organização é o que vai fazer você começar a ganhar cada vez mais dinheiro, porque você vai investir em você, você vai multiplicar a tua carteira de investimentos e você vai ter uma visão super completa, super balanceada, super madura, né, e organizada de tudo que você tem feito com relação à sua vida financeira. Beleza? Então, pessoal, por hoje é isso. Se você gostou desse vídeo, cara, de novo, deixa o like aqui para dar aquela força e bora ficar rico. Valeu!